Em tempos antigos, quando os céus ainda estavam repletos de mistérios e o homem olhava para as estrelas com temor reverente, havia uma figura que não se encaixava nas lendas comuns. Sua história, longe de ser uma simples história celestial, tornaria Metatron uma figura imortal e enigmática. A história de Metatron é escrita nas estrelas, sussurrada pelos ventos do Eterno e guardada nas páginas de um livro proibido, o livro de Enoque. Aquele que foi, um dia, mortal, agora é conhecido como o mais poderoso dos anjos, o escriba celestial, o mais próximo de Deus. Metatron, no princípio, não era um ser divino. Ele foi um homem comum, como qualquer outro, cujos passos ressoavam na terra. Seu nome era Enoque, e ele caminhava entre os homens com uma fé profunda e uma conexão singular com o Criador. Enoque era um homem justo, mas a sua virtude não era suficiente para prepará-lo para o destino que o aguardava. Ele foi chamado por Deus para uma missão além da compreensão humana, uma missão que o levaria a uma transformação que jamais poderia ser desfeita. O livro de Enoque, um dos textos mais misteriosos e escondidos da Bíblia, revela que Enoque foi escolhido por Deus para uma jornada que desafiaria a própria natureza da humanidade. Ele foi levado aos céus, não como um simples mortal, mas como aquele que iria se tornar o mensageiro mais poderoso entre os seres celestiais. E no momento de sua transformação, ele não foi mais Enoque. Ele se tornou Metatron. Metatron foi exaltado a um status que nenhum ser humano jamais alcançou. Ele se tornou o escriba de Deus, o anjo que escreve a história do mundo e das almas. Sua missão era registrar os decretos divinos, os destinos das almas e as verdades escondidas sobre o cosmos. Ele não era apenas um mensageiro celestial. Ele era o guardião das palavras do próprio Criador, o intermediário entre o humano e o divino. Mas a sua ascensão não foi sem sacrifícios. Ao ser elevado ao status de Metatron, ele foi revestido de um poder e luz que transcenderam tudo o que um mortal poderia entender. Seu corpo, que outrora fora humano, agora era uma presença celestial, um ser de luz intensa e imortal, cujos olhos viam os segredos do universo. Ele se tornou o ser mais poderoso no céu, mais perto de Deus do que qualquer outro. No entanto, ao se tornar Metatron, Enoque perdeu sua humanidade. Ele foi transformado e, com isso, se afastou da terra e das criaturas que ele um dia conheceu. Sua ascensão gerou um tumulto no reino celestial. Os anjos, que sempre tinham servido a Deus com devoção, começaram a questionar a autoridade e o poder de Metatron. Como poderia um simples homem, um mortal, ser elevado a tal posição? Como poderia um ser de carne e osso tornar-se mais poderoso do que eles, os anjos puros? Havia um desconforto, uma inveja e um medo que se espalhavam por todo o céu. Mas Metatron, imperturbável em sua missão, continuava a cumprir o seu papel. Ele era o escriba de Deus, o guia dos justos, o transmissor das palavras divinas. A história de Metatron é marcada pela solidão. Apesar de seu poder, ele estava distante de tudo o que uma vez amou. Sua ascensão aos céus foi um afastamento de sua humanidade, uma perda irrecuperável de sua conexão com os homens. Mas em seu novo papel, Metatron manteve uma missão sagrada. Ele era o intermediário entre o Criador e a criação. Ele era o elo entre o divino e o humano, escrevendo as histórias de todos aqueles que viviam, registrando os feitos e os erros, as esperanças e as dores, os pecados e as virtudes. As almas dos justos passavam por ele, guiadas para a luz celestial, enquanto ele observava, sem jamais poder voltar à Terra. Metatron também se tornou o guardião do futuro, capaz de ver o destino de todas as coisas. Ele conhecia o fim dos tempos, os julgamentos que estavam por vir e a última palavra de Deus sobre a humanidade. Ele sabia que, um dia, ele teria de testemunhar a queda dos seres que um dia chamaram de seus irmãos, os anjos que se rebelaram, os anjos caídos, que seguiram Lúcifer em sua rebelião. Ele estava imerso no conhecimento da destruição e do renascimento do cosmos. Seu poder era imenso, mas ele não era um ser sem dor. Apesar de sua grandiosidade, Metatron ainda carregava a essência de sua origem humana. Ele sabia que sua transformação não havia sido apenas uma ascensão, mas uma perda.
E essa perda, essa distância entre quem ele era e quem ele se tornou, o consumia. Ele já não se sentia parte da humanidade, mas também não podia se sentir totalmente parte do reino celestial. Ele era um ser entre dois mundos, eternamente dividido. O livro de Enoque, com suas páginas ocultas, traz a história de Metatron como um lembrete do que é possível para a humanidade quando tocada pelo divino, mas também um aviso sobre os custos da ascensão. O que acontece quando um mortal é transformado em um ser de poder infinito? O que acontece quando os céus e a terra se unem de maneira que desafiam as leis da natureza e da própria criação? A história de Metatron não é apenas a história de um anjo. É a história de um homem que foi escolhido para ser mais do que humano, mas que, ao fazê-lo, perdeu algo essencial que jamais poderia recuperar. Metatron, o anjo mais próximo de Deus, é uma figura que transcende a compreensão humana. Ele nos desafia a questionar a natureza da transformação, da ascensão e do destino. Ele nos faz pensar sobre o que realmente significa ser humano e o que se perde quando a humanidade é deixada para trás. Ele nos lembra que até mesmo os seres divinos têm uma origem e que, embora possamos almejar o céu, a verdadeira ascensão exige que nos afastemos daquilo que somos. E, assim, Metatron continua a escrever, a registrar a história do mundo, esperando que algum dia alguém se lembre de sua jornada, de sua perda e de seu poder. Pois a verdadeira pergunta não é como Metatron se tornou o maior de todos os anjos, mas o que ele perdeu ao deixar sua humanidade para trás. Embora a história de Metatron esteja profundamente enraizada em antigas tradições místicas e em textos como o livro de Enoque, é importante lembrar que esse livro não faz parte da maioria das versões oficiais da Bíblia. Ele é considerado apócrifo por muitas tradições religiosas, ou seja, está fora do cânon bíblico tradicional. Mas ainda assim oferece uma visão fascinante sobre os mistérios celestiais, os anjos e a conexão entre o divino e a humanidade. Essa narrativa foi criada com o objetivo de despertar a curiosidade, incentivar o conhecimento e provocar reflexões sobre o vasto universo das escrituras e das tradições esquecidas. Se você chegou até aqui, nosso sincero agradecimento. Obrigado por mergulhar conosco nessa jornada emocionante e enigmática. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Compartilhe com quem ama temas misteriosos e espirituais e continue explorando os segredos do céu com a gente. Até a próxima!